O Brasil é um país intancável pela sua geografia? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e este vídeo surgiu de uma das minhas escroladas no X, onde eu vi muita gente levantando uma discussão a respeito do território brasileiro, como se o Brasil não se desenvolvesse, se o Brasil fosse um país atrasado, devido às características geográficas do território brasileiro. E aí abriu-se, dois flancos de debate. O primeiro deles era aqueles que comparavam esse terreno acidentado, montanhoso, com essas cadeias de montanhas do Brasil, que extraviam, por exemplo, o acesso ao litoral, que dificultam a internalização do território, cria problemas, gargalos de vias de comunicação, e comparavam esses problemas de caráter geográfico com países como Uruguai e Argentina, que possuem o IDH mais alto que o do Brasil, ou seja, eles definiam que essa característica plana dos territórios argentinos e uruguaios, esses países platinos, facilitariam um modelo de povoação, desenvolvimento econômico e afins. O que é em partes correto, foi bem mais fácil o processo de domesticação econômica da agricultura deles em contraste com o Brasil, que é um país tropical e com uma geografia muito hostil, mas, ao mesmo tempo, é forçar um pouco a mão, ter que dizer que esses países são superiores ao Brasil porque eles são países planos. Quando você olha para esses países, eles não estão lá muito diferentes do Brasil, No caso argentino, chega até a ser cômico. Ou seja, a geografia por si não vai delimitar se seu país é bom ou ruim, se você vai dar certo ou não. Você não vai ter um it's over dos países de acordo com a geografia deles. Até porque tem os casos opostos, que eu vi muita gente citando também, que são o caso de países desenvolvidos com geografia ruim. Que no caso, os exemplos mais citados eram o Japão, com diversos problemas de formação geológica, desastres naturais, terreno acidentado também, muito complicado, e o caso da Suíça, que é um território quase dividido pelas cadeias de montanhas, bastante inviável, mas mesmo assim deu certo. Só que o problema dessas argumentações é que elas vinham acompanhadas também de um certo discurso racialista. Então, esses países deram certo porque os povos que estavam lá eram os povos corretos, adequados, ou seja, existe um certo discurso a priorístico, étnico, que justifica o desenvolvimento desses países, a qual isso aqui é bastante difícil de defender, uma vez que é uma argumentação bem simplória, que conta com verdades a priorísticas para tentar levantar um argumento, meio que não responde nada, é simplesmente europeu e japonês são raças boas demais e é por isso que deram certo e o Brasil não. Então a geografia dificulta, mas se a sua raça for boa, você supera esses problemas. O que é complicado. E eu gostaria de pegar esse gancho para a gente falar um pouco sobre como a geografia molda diversas outras áreas do conhecimento, porque ela é fundamental para a definição de um povo, de um estado, de uma nação. Então, ela tem um forte impacto sobre a historiografia, sobre a sociologia, sobre a antropologia, sobre a própria geopolítica, porque também traz perspectivas sobre como, ao analista geopolítico, como ele encara as condições geográficas do país a qual ele vai submeter como o seu experimento, o seu país de análise. Pois então, a gente tem algumas das influências da geografia em algumas características bastante disseminadas, por exemplo, a sua capacidade de moldar comportamentos. Aqui internamente no Brasil, a gente tem uma dualidade interna mesmo, que foi muito preponderante no século XIX e XX, que seria a dualidade entre sertão e litoral, ou seja, as características destes ambientes, características geográficas mesmo, moldariam o modo de vida e o tipo humano existente em cada uma dessas regiões. Então, o sertão, os quintões, a parte interna do território, ela, por ser mais fechada, as influências externas não contaminariam o comportamento humano. A vivência com a natureza seria esta forma contemplativa
que geraria um tipo específico, afeito ao trabalho duro, com uma moral mais rígida, que ela é oriunda das necessidades de sobrevivência nesses sertões. Então o sertanejo seria o caboclo conservador, esse homem afetuoso à religião, com características hospitaleiras, mas que tem uma profunda vinculação com a honra, mesmo uma honra de clã. Do outro lado, nós temos o arquétipo do litoral, que seria essa região com amplo acesso a tudo que vem de fora, que desperta certa malemolência pelo convívio com o estranho, ou seja, ela gera um certo grau de atomismo, então as comunidades são mais frágeis, as modas são mais constantes, e isso gera uma certa indiferença para com o próximo. Então aquela estrutura de clã, da honra, da confiança, ela é dissipada pela malandragem. Então o outro é um estranho, eu tenho que saber levar vantagem, eu tenho que ter um jeitinho, e as relações, elas são passageiras. Então existem esses dois tipos humanos que foram muito presentes em diversas análises sociológicas de Brasil. E olha que a gente está falando de um mesmo país, ou seja, a gente está falando de dois tipos que estão presentes no Brasil. Evidentemente que a gente vai ter, isso aqui são generalizações mais intuitivas, dedutivas, do que propriamente efetivas. Você vai ter, um cara que vai em missa tridentina no Rio de Janeiro, sem nenhum problema, um cara honesto, com uma família extensa, enfim. E do mesmo jeito você vai ter um cara pilantra, um jeitinho malandro, um jeitinho brasileiro, nos quintões da Paraíba. Então isso aqui é mais uma análise geral de tendências do que propriamente um fato, uma análise científica acurada. Tanto é que a gente vai ter depois uma síntese de uma tentativa de conciliar o sertão e o litoral, justamente apresentando características típicas da brasilidade que afloram em ambas as partes, e ambas são brasileiras. Esta perde essa perspectiva de uma conotação mais negativa ou positiva de cada um deles. Porque também vale lembrar que, por outro lado, se o sertão se julgava berço da civilização, do outro lado nós temos a civilização segundo uma ótica modernista, futurista, eu acho que seria mais adequada do que modernista, que vai ter um aspecto romântico, né? No sentido de civilização litorânea, se tem as novas tendências mercadológicas, as novas formas de organização urbana, um tipo de vida mais científica, mais comprovável, mais evoluída, ou seja, aí a gente tem aquela outra versão do sertão, em vez do caboclo forte, é o Jeca Tatu, é o homem ignorante, é o homem que morre aos 50 anos porque não extraiu um dente. Essa é a versão negativa do sertanejo, do caipira, do interiorano, como um sujeito ignorante. Então percebam como essas óticas de divisão, que tem uma ligação profunda com a geografização do território e dos tipos humanos, elas podem ter interpretações diversas. É por isso que ela não tem um caráter, um rigor científico adequado, e principalmente como o país vai se modernizando, novas tecnologias vão surgindo que vão interligando e diminuindo as distâncias entre as partes, fica cada vez mais difícil você ainda trabalhar com esses arquétipos, né? Porque hoje o cara que está lá no sertão, os agroboys, estão todos no TikTok. Então ele é um bastião da tradição, assim? É evidentemente que não, né? As mudanças sociais, a partir de tecnologias disruptivas e novas formas de integração nas vias de comunicação, mudam bastante essa perspectiva. Outra forma de analisar um impacto da geografização no todo da nação seria, por exemplo, você analisar as veias das nações. A gente tinha como principal meio de locomoção até o século XVIII a navegação, fosse ainda aqui no Brasil, por exemplo, pelas canoas, né, as jangadas, fosse por depois a implementação da navegação a vapor. Fato é que as vias fluviais eram a principal forma de conectar o país,
mesmo ainda no século XX, para você ter noção. Então nós tivemos um desenvolvimento tardio, então o impacto das bacias, dos rios no Brasil é importantíssimo, tanto por uma característica econômica de interconexão, de comunicação entre as partes do Brasil, como também por um fator de fundação nacional. Então é impossível você estudar o bandeirantismo sem você falar das monções, como os rios ajudaram os padres jesuítas a se internalizar no território brasileiro, chegando nas tribos mais distantes, fundando cidades nos quintões. Existe até uma temática própria, né, de sertanismos, dos sertanistas e as viagens sertanistas, o tipo sertanista. E aí dialoga muito com aquele conceito até romântico do caboclo, do homem sertanejo, da conexão do homem com a terra. Mas tudo isso a partir, evidentemente, dos meios de penetração num território tão vasto, que é a partir das vias fluviais. Então os rios são como as veias que coagulam um sangue em comum. No caso, as informações genéticas que são coaguladas nessas veias são uma cultura específica, né? E no caso do Brasil, era o trabalho missionário, era o tipo católico de civilização que penetrava a partir do litoral no interior da nação, dando forma ao que viria a ser o território brasileiro. Aqui também vale menção as próprias ideias bandeirantistas, por exemplo, de Marcha para o Oeste, do Cassiano Ricardo, de a bandeira ser o microcosmo da nação, ou seja, na bandeira se teriam elementos constitutivos da brasilidade, como a miscigenação, como a noção de organização patriarcal, e é justamente as bandeiras que vão levar a civilização para o interior do território. Então é um Estado em movimento, de forma orgânica, partindo para a expansão territorial e levando um tipo de cultura específica. O interessante é você observar essa interdependência da cultura com a geografia, do fator urbano com a geografia, né? Antes de a gente poder se aprofundar um pouco mais nessa ligação entre essas duas questões, que é fator urbano e geografia, como elas se influenciam mutuamente, e isso é muito importante para a gente falar sobre sociologia, desenvolvimento da antropologia no Brasil, a gente tem que também lembrar aqui algumas questões que viraram o tabuleiro de cabeça para baixo, né? Viraram a mesa aqui, que foram as mudanças tecnológicas paradigmáticas do século XIX, que influenciaram profundamente as teorias geopolíticas. Então, a gente vai ter o caso, o que eu estou me referindo aqui, né? É o desenvolvimento das linhas férreas e da força a vapor. Então, isso aí ele reduz completamente as distâncias e até o que era, naquele momento, intransponível, que eram essas distâncias terrestres, cadeias de montanhas, diversos problemas de interligação antes da era vapor. A partir daí, esse problema é completamente superado, evidentemente com ainda distâncias reais, mas assim, insignificantes perto do que era antes da força a vapor. A industrialização, ela coloca a interconexão de regiões, ela quebra um paradigma de que era assim, um ponto intransponível. Uma região que tinha uma cadeia de montanhas que a cortava, antes da tecnologia a vapor, era assim, um contato extremamente esporádico. Isso permite uma coagulação de cultura, um nível de integração que a humanidade nunca havia visto até então. Então isso vai influenciar profundamente o pensamento geopolítico, por exemplo. Aí começa a surgir a materialização das ideias, por exemplo, do Hatzel, né? A própria questão de espaço vital, ou as teorias como a ilha-mundo, potências terrestres, porque até então a gente tinha um predomínio do tipo marítimo, do Leviatã pelos mares, ou seja, os impérios até o século XIX eram todos marítimos. Não que hoje ainda não o sejam, né? Mas surgiram concorrentes terrestres. Se torna possível o fortalecimento de nações terrestres e uma integração de forma centrípeta, de união através dessas novas tecnologias. Pois bem,
Tem um segundo ponto desse vídeo aqui que eu gostaria de comentar com vocês, que eu fiz um esqueminha para apresentar um certo tripé, um triângulo que nós temos nas ciências humanas. Em particular, foi basilar para a antropologia e a sociologia. Nós temos aqui um triângulo determinista, ou seja, 3 concepções deterministas foram bastante prementes, foram muito declaradas no momento de formulação dos clássicos brasileiros. Então nós temos aqui o determinismo primariamente geográfico. Aqui nós temos expoentes do século XIX ainda, como por exemplo Euclides da Cunha. Se você já leu Os Sertões, você vai ter uma descrição em minúcias do relevo do Nordeste, do tipo de economia que se tinha, de como o ambiente influenciou o caboclo da região. Então, ali vai estar muito claro que as condições geográficas do Nordeste brasileiro delimitaram o tipo de homem que habitava Canudos, que habitava aquela região, a sua mentalidade religiosa, a sua dinâmica de trabalho. Então, toda a sua mentalidade e, por consequência, a estrutura social que se desenvolve a partir do trabalho desse homem estão submetidas a um determinismo geográfico. O ambiente a qual ele está determina a forma dele de pensar e, consequentemente, da forma dele construir a sociedade, as relações econômicas, as estruturas que ele levanta. Tudo isso será automaticamente submetido ao jugo da geografia. Isso vai ter uma herança bastante longeva, né? Então a gente vai ter depois no sul um forte geograficismo, esse telurismo em torno da presença dos pampas e dos latifúndios, né, no Rio Grande do Sul. Isso vai influenciar muito a forma como a elite paulista vai se enxergar, falando que, né, em São Paulo você teve a pequena propriedade, então aqui a nossa dinâmica de povoação foi diferente, criou um homem altamente ligado com o campo e com uma vontade expansionista que de São Paulo surgiu o Brasil. Novamente, a bandeira como microcosmo da nação. Este diagnóstico dado pela geografia, possibilitado pela geografia, como no caso dos rios que eu citei para você, onde os rios de São Paulo escorriam para dentro do território. Então facilitou aí muito as jornadas bandeirantes, né? Por outro lado, a gente também pode pegar o caso contrário, que a gente tem o caso do Gilberto Freire, que não foi um determinista geográfico, mas que apontou muito claramente como o clima tropical fez com que a cultura portuguesa transladada cá tivesse de se adaptar. Tanto é que a tese central dele é a tropicologia. Então, o impacto dos trópicos no português e a sua adaptação a esse ambiente. Então, há resquícios positivos, ou seja, eu diria que o Gilberto Freire foi a principal expressão que eliminou a característica determinista, mas pegou certos conceitos que são palatáveis cientificamente falando, então deu cientificidade a uma verdade a priorística, como se a mera geografia delimitasse o tipo de humano que habitasse um determinado país, uma determinada região. Mas, por outro lado, nós temos outro determinismo, que é entrelaçado com o determinismo geográfico, que é o determinismo biológico. É daqui que vai nascer a eugenia, o racialismo. E o determinismo biológico, ele vai basicamente definir se uma nação tem como se desenvolver, se ela pode de fato ser chamada de civilização, quais que são os limites de um povo com base nos fatores de tradição e raça. Então aqui nós temos uma ligação umbilical entre as duas coisas, porque o determinismo biológico ele vai ser oriundo fortemente do evolucionismo darwinista. Então ele vai partir daquelas premissas de que o meio seleciona as espécies e as espécies vão ter qualidades oriundas desse processo de seleção natural. Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa meio absurda, mas eu cheguei a ver, inclusive em tempos recentes, que coisa de, 4, 5 anos atrás,
eu lembro de muita gente espalhando em subbolhas aí, por exemplo, para falar de maneira discreta, quase que num apito de cachorro aí, sobre determinadas populações, determinados tipos humanos, usando uma referência aos animais do hemisfério norte. Então fala assim, não, se você olha os animais do hemisfério norte, você vai ver que eles são bonitos, que eles são inteligentes, eles têm que saber se preparar para o inverno, estocar alimentos, que eles têm uma vida regrada. Ou seja, o ambiente do hemisfério norte criou animais mais belos, individualistas e superiores intelectualmente do que os animais do hemisfério sul, que estão sempre no calor, estão sempre... Qualquer coisa, são os bichos exóticos, uns animais feios, uns animais que não têm esse mesmo grau de complexidade na sua vivência anual, não tem que conviver com essas mudanças de temperatura, de ciclo, logo não desenvolvem uma inteligência mínima. O que, assim, é bastante irrisório também, né? Se a gente for pegar unicamente a inteligência desses animais, exatamente do que a gente vai estar falando. Um papagaio é um animal típico aqui do hemisfério sul, e ele é mais inteligente que um monte de animal do hemisfério norte. Então, assim, é um argumento puramente anedótico, mas ele serve de apito para cachorro, né? Ou seja, é isso aqui que desemboca numa tese de não, preto não sabe, nunca desenvolveu civilização, nunca fez nada, porque ele ficava lá na savana africana comendo banana e nunca precisou fazer nada. Os índios aqui do Brasil, não, ficava deitado aí na rede, porque vai ter fruto em abundância, não vai ter que fazer nada mesmo, não tinha incentivo. Já o branco caucasiano, ele tinha que conviver com o inverno, condições, teve que aprender a plantar e afins. Então você vai ver que o que na prática está se dizendo aqui é que a seleção natural em ambientes agressivos ao homem criou impulsos, uma questão aqui bastante intuitiva, é uma razão intuitiva, você tem um argumento teórico, mas não necessariamente empiricista, onde ele coloca justamente que essas condições geográficas dão estímulos ao surgimento de tipos melhores. Então, cria-se um determinismo biológico a partir daí. O que chega a ser engraçado, né? Porque, assim, se a gente vai falar sobre condições ruins criam seres humanos mais adaptáveis e mais inteligentes, então era teoricamente para os países miseráveis começarem a ter pessoas cada vez mais inteligentes, né? Porque elas vão ter que começar a estocar alimentos, vão ter que planejar uma forma de sobreviver a essas realidades agressivas. E isso não acontece na prática, né? Então, assim, é um discurso basicamente composto por verdades a priorísticas e que foi ali sendo desmontado gradualmente na virada do século XIX para o XX. E no Brasil aqui, o principal teórico que popularizou um ataque a esse determinismo biológico foi o Gilberto Freire, através de uma perspectiva mais sociológica do processo histórico, né? Então, ele vai ser muito influenciado por Franz Boas, e ali você começa a ir desmontando essas verdades a priorísticas que eram tidas como ciência através do determinismo biológico. O outro tripé que vai influenciar fortemente os clássicos da sociologia e da antropologia brasileira vai ser o determinismo histórico-social, ou seja, como se os fatores sociais fossem os preponderantes para delimitar como um povo age e pensa. E aqui, eu diria que muitas vezes eu recaio nesse tipo de argumentação. Alguns aqui, a gente pode tirar verdades particulares. Então, por exemplo, certas argumentações do determinismo geográfico são verdadeiras, são fato. A geografia implica fortemente numa mentalidade e num modo de ser de um povo. O determinismo biológico, apesar de ter apresentado vários absurdos para justificar coisas injustificáveis, sei lá, você pode pegar, não sei, as Olimpíadas e ver pré-exposições físicas que cada biotipo... Acho que a palavra correta não seria biotipo, né? Mas que cada etnia apresentaria facilidades ou dificuldades por conta de uma adaptação a ambientes específicos que culminaram nessas diferenciações, né?
Mas daí para aceitar as teses eugenistas é um salto bem alto, né? Ou seja, existe o determinismo biológico, talvez o mais tresloucado aqui da nossa trinca, enquanto o determinismo histórico-social ele apresenta as estruturas que construíram a sociedade como prisões, a qual essa população não é capaz de superar essas condições de mentalidade. Aqui os principais opositores seriam, por exemplo, os marxistas, que acreditariam, ou mesmo os iluministas, ou qualquer corrente humanista, internacionalista, que acredita que a humanidade pode mudar o seu modo de ser e pensar para aderir a um determinado modo ideológico de experiência humana. Ou seja, de uma igualdade absoluta, de uma liberdade absoluta, qualquer coisa do gênero. Quando nós somos muito mais um fruto, nós somos temperados segundo as condições sociais a qual nós estamos submetidos. Ou seja, a concentração fundiária causou no Brasil aqui um caso muito claro de um determinismo histórico-social, acho que seria o Oliveira Viana mesmo que muitas pessoas coloquem em uma seara eugenista, eu discordo. Eu acho que está presente sim nos escritos dele algumas concepções eugenistas que influenciaram bastante o pensamento dele, mas principalmente no amadurecimento ao longo da década de 30 do pensamento do autor, e mesmo nas suas análises primárias, você vê que o fator central a qual leva o seu pensamento ao autoritarismo não é em uma condição do determinismo biológico, mas sim o histórico-social. Inclusive, dentro do pensamento do Oliveira Viana, eu diria até que o determinismo histórico-social dele o leva a uma crítica, por consequência do raciocínio dele, ao determinismo biológico, mas não uma crítica do jeito que você está pensando, de negar a eugenia. Mas ele apresenta uma ideia de que as elites que formaram o Brasil teriam alcançado essa posição devido à sua origem genética, ou seja, seriam grupos caucasianos, ali, para lá. Enquanto a tese primordial dele diz que o modelo latifundiário de sociedade causa uma concentração alienante, ou seja, graças a esse espaçamento social entre as propriedades e a forma como os senhores de clãs de cada uma dessas regiões se assenhoreavam das pessoas que conviviam com eles, ou seja, aviltavam os seus direitos mais basilares, isso criou uma sociedade fragmentada, amorfa, que teria uma cidadania a fazer, porque seria justamente suplantada por essas figuras senhoriais dos clãs, que não eram submetidos a nenhum tipo de ordem integradora da nação. Logo existiria um vácuo de uma perspectiva de cidadania, de igualdade, de qualquer ordem do gênero, que possibilitaria o surgimento de uma ideia de cidadania brasileira. Então seria dever do Estado tutelar e integrar esses latifúndios, esses microcosmos, e ordená-los em direção a uma nação, imprimindo nos cidadãos amorfos, bestializados, que até então estariam submetidos à tutela senhorial, para então serem integrados, civilizados por esse dirigismo estatal para ganhar cidadania, ganharem consciências, que até então era aviltado pela estrutura latifundiária. Então, eu digo que ele faz uma crítica bem clara ao seu determinismo biológico, porque se ele acredita que essas elites regionais, elas chegaram ao patamar de ser os senhores porque elas eram superiores por serem brancas, aí vem o caso, o país é atrasado também por culpa delas. Então elas atrasaram o processo histórico brasileiro, criando esse modelo latifundiário que precisava ser superado por um Estado tutelar, né? Ou seja, nesse sentido, em uma ordem hierárquica aqui, nós colocaríamos dentro do pensamento sociológico do Oliveira Viana o determinismo histórico-social na primeira ponta, que ele, a partir da análise dele, ele pensava como
o Brasil deveria ser gerido para superar esses flagelos. Em segundo ponto, entraria o determinismo biológico, que por consequência está amparado no determinismo geográfico, que é o que tipifica a cultura que se originou no país, mesmo das relações de poderes, como a cultura popular também, oriunda da exposição ao ambiente. Essa aqui, a gente pegou um caso aqui específico do Oliveira Viana, porque eu acho que ele é bastante simbólico, porque ele, em alguma medida, foi influenciado pelas três, mas em especial pela corrente determinista biológica e histórica social. Mas, de toda forma, a gente pode submeter isso aqui a vários outros pensadores. Por exemplo, o Freire, ele estaria mais ligado a um determinismo geográfico e histórico-social. Ele vai apresentar a Casa Grande, o modelo patriarcal de sociedade, a tropicalização do português. Então, ele vai apresentar excessivamente essas duas características, determinismo geográfico e histórico-social, deixando o biológico de lado, porque ali já estava bem claro que era bobajada. Mas Euclides da Cunha vai se apegar fortemente ao determinismo geográfico e ao darwinismo social, ao determinismo biológico. Então a gente pode aplicar isso aqui para os principais nomes consagrados da Academia de Antropologia Brasileira. Então, assim, o que a gente pode depreender aqui é que a gente não vai ter um país bom ou mal pela raça que está aqui dentro, ou necessariamente só pelas condições geográficas, ou por fatores históricos e sociais. Os fatores históricos e sociais podem servir para calibrar uma análise, o determinismo geográfico pode servir para nós podermos modelar, ter como norte quais são os gargalos que impedem certas integrações, integrações em sentido social, como de comunicação, de desenvolvimento econômico. Agora, o determinismo biológico, eu acho que é uma coisa que caducou com o tempo de fato. Como ferramenta antropológica, não tem muita valia mais. Ao analisar esses conceitos aqui do determinismo, a gente pode compreender e interpretar o trabalho dos intérpretes do Brasil e entender como cada um desses fatores, de alguma forma, influenciou a nossa perspectiva sobre a brasilidade, sobre compreender as razões históricas de certos gargalos na formação econômica, social, política do Brasil. É interessante observar que a geografia ela acaba por ser humanizada. Ela, da mesma forma que influi sobre o homem influi sobre ela. Então é impossível falar sobre a geografia do Brasil e a gente entender profundamente o impacto dela, por exemplo, numa sala de aula. Como que eu posso explicar o impacto do sertanismo para a brasilidade, do homem nos trópicos, no interior do nosso país, sem apelar para uma questão histórica, explicando a ocupação desse território, sobre uma perspectiva econômica, do aproveitamento desse território, e mesmo para compreender de forma não superficial, mas de fato poder vivenciar essa característica que a geografia proporciona à identidade nacional, eu não tenho como introduzir um aluno a essa realidade, senão pelas artes, pela literatura, pela poesia, pela música. Se você quer um exemplo bem prático aí, quando a gente ouve Saudades da Minha Terra, do Chitãozinho Chororó, Franguinho na Panela, ou qualquer outro tipo de moda de viola que traga esse sertão romantizado sobre o dia a dia, os pequenos detalhes na vida do campo. O que é isso, se não a compreensão geográfica do Brasil na alma brasileira, um olhar humanístico sobre a geografia, moldando um caráter único, singular, de um homem do campo, um homem brasileiro, aquela noção do homem sertanejo. Percebe como há um diálogo direto entre geografia, falar sobre as questões espaciais, e as artes, como o elemento humano é fundamental para a gente entender o elemento geográfico? É interessante que a partir daí a gente tem grandes obras que vão simplesmente falar sobre isso. Eu acho que o caso mais claro é o Plínio Salgado, né, o fundador do integralismo, o maior movimento nacionalista que o Brasil já teve ali nos anos 30, o fanista, alguns diriam fascista e afins. Ele tem um livro
bastante interessante para estudar sobre esse tema, que é a geografia sentimental, que é a gente compreender a partir das primeiras letras e como nós somos introduzidos à geografia e à geografização do Brasil para compreender o sentimento de ser brasileiro. É interessante que ao ler geografia sentimental, você começa a compreender a geografia e as partes do Brasil como um grande jogo de quebra-cabeça, como se existisse peças soltas, mas que só encontram um sentido. Você só consegue compreendê-las juntas quando você conecta uma peça a outra. Ou seja, os diversos climas, as diversas diferenças geográficas internas no país criam tipos específicos e culturas específicas. Então, o gaúcho intimamente ligado com os pampas, o semiárido nordestino, a gente tem aqui a própria cultura paulista, a gente tem a cultura nortista ligada com o ambiente amazônico. Então, a gente vai ter os tipos jangadeiros, os tipos sertanistas, tropeiros. Então a gente vai ter uma série de modos e culturas, arquétipos e modelos de brasileiros que, se a gente só pega uma parte, a gente vê um resquício de uma certa tradição, mas é apenas compondo esse quebra-cabeça que, quando unido, forma a pátria brasileira, que nós somos capazes de entender o que é essa cultura no singular. O Brasil como a soma de cada uma dessas partes profundamente influenciadas por fatores geográficos específicos. E mais interessante ainda, que graças à história do homem, na ocupação do homem, no caso aqui, a ocupação por brasileiros desse território, criaram uma vivência em cada uma das partes, mas que o produto, a cultura que se origina dessa questão geográfica do homem geografizado, ela vai poder contaminar outras áreas que tiveram experiências diferentes, que é o que eu até comentei no vídeo sobre nacionalismo brasileiro, salvo engano, que foi a ascensão do ciclo do ouro e a importância de Minas Gerais, que movimentou toda a economia brasileira a abastecer aquele polo urbano dentro do território. Isso conectou diversas culturas que estavam geografizadas em espaços específicos, produtos de geografias específicas, mas que começaram a se influenciar mutuamente, ou seja, interligando essas peças e criando a brasilidade, preservando os regionalismos, mas só tendo sentido quando conectadas ao todo. Se nós fôssemos aprofundar ainda mais essa discussão, nós poderíamos trazer aqui discussões, por exemplo, sobre os problemas de regionalização do país. Ou seja, quando a gente vai falar de São Paulo no século XVIII, a gente está falando de São Paulo atual ou São Paulo que compreende culturalmente Minas, São Paulo, Goiás, partes do Paraná. A gente vai ter uma influência, uma paulistânia que extrapola os limites geográficos que a gente define. E mesmo por diversos autores diferentes, há demarcações regionais diferentes, segundo critérios qualitativos diferentes. Por exemplo, se a gente for pegar uma perspectiva de divisão do território segundo uma característica econômica, por exemplo, a gente voltar ao século XIX e resolver delimitar regiões segundo o tipo de monocultura que era cultivado em cada parte, a gente vai ter um mapa completamente diferente segundo a ótica cultural. E mesmo as delimitações regionais dos estados, mesmo que a gente tem hoje, não respeitaria quase nada essas subdivisões que nós teríamos que colocar, sei lá, segundo economia, segundo cultura, ou mesmo segundo, sei lá, fatores naturais como o bioma específico de cada região. A gente vai ver que essas delimitações, essas regionalizações são bastante arbitrárias. O mais próximo que a gente teve para poder concatenar ali, certo, para a gente poder ter uma divisão do que é cada parte, seria uma análise estatística do IBGE. A gente vê tendências específicas que um local específico tem de características econômicas, costumes, culturas, religião, enfim, diversas características que a gente poderia utilizar para agrupar estes grupos, né, esses subgrupos, essas regiões do país. Mas isso seria uma discussão
bastante ampla e eu acho que até infrutífera. Fica bem claro, de acordo com o que nós colocamos aqui, segundo a geografia sentimental, que não há como a gente analisar as partes, mesmo sabendo que elas existem. A geografização dela é muito complexa, justamente por essas interconexões que o país foi tendo ao longo do processo social e histórico do país, e mesmo econômico. Então, assim, é uma discussão bastante complexa, e eu não diria que o Brasil é intancável pela geografia dele. Nós temos um caso de sucesso, por exemplo, que é São Paulo. O nosso parque industrial está para cima da serra, o que cria diversos problemas para chegar nos portos, mas a gente superou isso, tem tecnologias para a gente superar isso. Hoje a gente fala aí sobre uma integração com o Peru para ter acesso ao Pacífico, enfim, em termos tecnológicos a gente consegue superar os nossos problemas de caráter geográfico. Os problemas de ordem biológica, segundo os determinismos, também a maior parte dos seus preceitos parecem, né, ter caído por terra. Então, os problemas a qual diz respeito ao nosso povo, não é porque nós temos sangue indígena, sangue negro, sangue mestiço, ou sangue sei lá o que for, é muito mais para uma precariedade social, um não aproveitamento do potencial humano que nós temos, ou seja, uma infraestrutura, uma educação muito precarizada, uma perspectiva do que deve ser ensinado completamente deturpada. A gente tem problemas estruturais que não são de caráter étnico, não são limitadas a isso. E nós temos o fator histórico-social, que se mantém perene, nós temos diversas heranças e cargas do passado que elas são mutáveis. Nós temos meios institucionais de alterar essas estruturas e mentalidades. Então, não é um determinismo a qual a gente não poderia fugir de um determinado tipo de mentalidade que nós estaríamos enclausurados. Acho que não é esse o caso. E o ponto mais vivo seria, por exemplo, o escravismo. O escravismo tem marcas na nossa sociedade. Ele foi, assim, a vida social no Brasil girou em torno dele por quase 4 séculos, né? Então, assim, ele é um fator preponderante, mas através de formas de combater essa mentalidade escravista com outras correntes de pensamento, mesmo o trabalhismo, a dignificação do trabalhador, novos arranjos institucionais, a gente arranjou meios de superar, evidentemente não totalmente, ainda é muito vivo hoje, mas nós temos os meios para o caminho das pedras para a gente superar esse tipo de flagelo, ou seja, não é algo determinado, intransponível e it's over. Então, para uma discussão muito além da questão geográfica, nós temos aí todo esse arranjo, o nosso triângulo do determinismo que pode ser desmontado para fazer uma nação como o Brasil prosperar, independente do povo que nós temos, independente da geografia que nós temos, independente das sequelas históricos-sociais que nós temos. Bom, espero que essa discussão aqui de alguma forma tenha sido útil para você que tem assistido aqui. Lembrando que nós temos o clube de membros com um conteúdo exclusivo e também tem a chave Pix na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa um gostei, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo ou live.